Testemunho de Citlali Hernandes. Deus me revelou como o diabo enganou os anjos no céu. Irmãos, que o Senhor vos abençoe. Meu nome é Citlali Hernandes. Vou falar da minha terceira experiência. O Senhor ministrava ao servo Alexander e ministrava por meio dele, e me perguntava o que eu faria se ele me levasse aonde estavam os anjos que antes estavam no céu. Eu somente respondi: Senhor, se tu vais me levar, leva-me em tuas mãos. Quando ele disse isso foi em 26 de março de 2014, 8 horas da noite. Quando me perguntou isso, neste momento eu comecei a sentir algo em meu coração, eu senti uma inquietude, comecei a dizer: tenho que me preparar, se o Senhor me falou isso é porque vai me levar. E eu pressentia em meu coração, quando eu pressenti, foram aproximadamente 10 dias, eu comecei a sentir que eu tinha que me esforçar mais, e quando comecei a me esforçar mais o Senhor me confirmou que eu iria neste lugar. Vou ler uma passagem bíblica, amém? Está em Judas capítulo 1 versículo 5 ao 10, a palavra de Deus no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo diz: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente, destruiu os que não creram, e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas presos com correntes eternas para o juízo do grande dia, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, e as cidades em redor, se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Minha experiência foi em 13 de abril de 2014, no serviço que estávamos fazendo. Foi uma oração e no transcurso da oração o Senhor começou a ministrar na minha vida. Quando Ele começou a ministrar em minha vida, eu vi o que o Senhor estava me mostrando. O Senhor estava me mostrando como os demônios atacam a igreja. Quando Ele me mostrava isso, eu via como a terra se abria, e quando a terra se abria, começou a sair um odor horrível, e quando começou a sair esse odor, eu vi um lago, e esse lago tinha fome, e quando saía esse fogo eu via como os demônios saíram. Quando começaram a sair, o Senhor começou a ministrar mais em minha vida. Quando começou a ministrar em minha vida, a serva Francisca veio, tocou na minha testa e me disse que o Senhor iria me levar nesse lugar, aonde estavam os anjos, e quando ela me disse isso eu caí no chão, e ela começou a ungir minha cabeça até os meus pés. Quando começou a me ungir, eu senti como que entrava uma dor, desde os meus pés até em cima. Quando começou a subir essa dor, já não sentir as minhas mãos, eu comecei a dizer à serva que ungir as minhas mãos que já não as sentia. Meu coração também não sentia, eu sentia que ia morrer. Quando comecei a sentir isso eu vi quando um anjo chegou perto de mim, e quando chegou perto de mim e disse isso: não tire suas vistas. Quando ele me dizia: fixa seus olhos aqui, eu fixei meus olhos ali. Eu vi como a um círculo de fogo, dava voltas como um redemoinho. Quando esse fogo dava voltas, eu via outro anjo, como ele pegava e colocava em outra taça. Eu ouvi uma outra voz que me dizia: serva, não temas, serva, não temas. Quando eu ouvir sua voz, um anjo me disse: pega nas minhas mãos, porque o lugar aonde você vai é um lugar de tormento, onde pensam que não existem anjos lá. Os anjos que estavam no céu estão nesse lugar com Satanás. Quando me disse isso, eu segurei nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, começamos a caminhar. Quando começamos a caminhar, eu vi uma porta. Quando eu vi essa porta, era grande, e tinha umas correntes enormes. Quando eu vi essas correntes, o Senhor disse uma palavra a essas portas, e quando ele disse essas palavras a essas portas,
essas portas se abriram facilmente. Quando essas portas se abriram, entramos nesse lugar e ouvimos gemidos de pessoas, mas não estavam aí nesse lugar, e seguimos caminhando, e tinham 2 caminhos, e esses 2 caminhos, um iria me levar aonde os anjos se encontravam, e o outro, ao trono de Satanás, e eu dizia: Senhor, vamos, já não quero estar neste lugar, e ele me dizia: somente te mostrarei aonde está o trono de Satanás, mas não te levarei ao centro. Quando ele disse isso, olhei à minha esquerda. Quando olhei à minha esquerda, eu vi um trono, e esse trono não era como um trono real, mas era um trono morto que não tem nada, que está só. O Senhor não permitiu a Satanás que saísse do trono, eu segurava em suas mãos, e o Senhor me dizia: caminha. Seguimos caminhando. E eu olhava à minha esquerda, e à minha direita, eu via umas pedras enormes. Essas pedras enormes pareciam brasas, estava muito quente, fazia muito calor nesse lugar. Seguimos caminhando, e entramos em um túnel, e nesse túnel, íamos caminhando, e no final do túnel, encontrei uma prisão, e nessa prisão dizia: anjos que são malditos desde os céus, que são caídos. Quando eu vi isso, o Senhor abriu a prisão, onde estavam os anjos. Quando eu entrei nessa prisão, seguimos caminhando. Quando íamos caminhando, entramos em uma cova, e nessa cova, havia muitas lanças, muitas correntes, havia muitos paus, e nesses paus tinham espinhos. Eu vi à minha esquerda que havia um livrinho ali, mas nesse livrinho não havia nada. O Senhor me dizia: caminha, porque não chegou ainda aonde estão os anjos. Eu segui caminhando com ele, e quando cheguei com ele no lugar onde estavam os anjos, eu via uns anjos charmosos, eu via como eram tão lindos, e como estavam nesse lugar. Quando estávamos ali, um deles me dizia: diga ao Senhor Jesus Cristo, que me tire daqui, diga que me tire daqui, que diga ao Pai que me perdoe, e que me tire desse lugar. E eu lhe dizia: eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. E quando disse isso, ele começou a maldizer-me, e começou a blasfemar contra mim. E quando ele começou a dizer isso, ele dizia: por isso Satanás te trouxe a este lugar, porque não podes fazer nada. Quando começou a dizer isto, o Senhor Jesus Cristo começou a chorar, e o Senhor Jesus Cristo me dizia: ver como Satanás envolve os anjos, e com mais razão envolve o homem para trazer neste lugar. Quando eu estava ali, via este anjo que estava conversando com outro anjo. Quando ele começou a falar com outro anjo, o outro lhe ofendia. Ele dizia: por tua culpa estou nesse lugar, por tua culpa estou nesse lugar. Se eu não tivesse tido feito caso, eu não estaria nesse lugar, mas agora eu me arrependo de estar aqui neste lugar. E quando ele disse isso ao anjo, o anjo lhe disse: cala-te, cala-te, não me digas nada, porque tu também acreditaste nas palavras de Lúcifer. Quando ele disse isso, eu vi como os anjos começaram a fazer um alvoroço entre eles mesmos. Começaram a blasfemar, estavam maldizendo. Eu vi um anjo, o mais pequeno deles, ele me disse: tira-me daqui, e eu disse: não, eu não posso te tirar deste lugar. E quando eu disse isso, eu vi que saíram uns chifrinhos da sua boca, e como de suas mãos, saíram unhas enormes. Ele agarrou meu braço e me dizia: tira-me deste lugar, porque não quero estar neste lugar, tira-me agora daqui. E eu dizia: eu não posso te tirar daqui. Ele me disse: se não pode, ficarás comigo. Quando ele me disse isso, eu fiquei desesperada, eu comecei a gritar, eu dizia: solta-me, eu não vou ficar nesse lugar. E o Senhor Jesus Cristo, estando ao meu lado, não dizia nada. E este anjo me agarrava, e me dizia: tu ficarás comigo, então até que chegue o grande juízo. Eu dizia: eu não ficarei contigo, porque o Senhor me escolheu para ver onde estão esses anjos, e sair, e dizer lá na terra, dizer a elas como Satanás engana as pessoas, e como enganou vocês. Ele me dizia: não diga nada, não diga nada, e eu lhe dizia: eu vou dizer, porque para isto o Senhor Jesus me escolheu. Quando eu lhe disse isso, ele me agarrou mais forte. E o Senhor Jesus Cristo me dizia: não temas, porque te levarei aos céus.
Quando me disse isso, subimos por uma porta, que tem os anjos nessa porta. Mas eles não têm o direito de abrir. Subimos por aí. Quando subimos, o Senhor me dizia: te mostrarei o lugar onde eles se regozijavam, onde exaltavam o nome do meu Pai, onde glorificavam e não se cansavam, e te mostrarei Satanás como era antes. Quando subimos por um túnel, havia um quarto fechado com umas letras que diz: proibido passar, porque o que passa, chega a este lugar. Está proibido este lugar para os anjos. Quando eu vi isso, o Senhor me mostrava como era antes esses anjos. Não eram anjos, nem 2 anjos, eram milhões de anjos que não se pode contar. De diferentes maneiras. Eram anjos, arcanjos, querubins, estavam em fila neste lugar, cada anjo tinha o seu posto. Uns tocavam instrumentos, outros glorificavam a Deus, e outros cantavam. Quando eu vi isso, o Senhor me mostrava em uma tela como um filme, eu via todos os anjos alegres, como glorificavam a Deus, eu via tudo isso. Eu vi um anjo, que se aproximou a um arcanjo. Eu não entendia quem era esse anjo, mas era charmoso, e chegou perto do arcanjo. E ele disse: me ajude a ir me assentar no trono de Deus, e o arcanjo lhe dizia: eu não posso fazer isso, porque não temos autorização para ir neste lugar. Ele disse outra vez: anda, me ajuda, e se tu me ajudar, eu te ajudarei, para que Deus te dê outro posto de trabalho mais alto. Quando ele disse ao outro anjo, o outro anjo disse: está bem, te ajudarei, mas quero que me ajude a dizer para os outros anjos. Quando ele disse isso, eu dizia: Senhor, como se chama esse anjo? E ele me disse: se chama Lúcifer. Foi ele quem começou a enganar esses anjos para enganar aos outros. Quando eu vi que Lúcifer se acercou aos outros anjos, eles deixaram de cantar, deixaram de glorificar, começaram a caminhar, saíram de seus lugares, e se dirigiram até o trono de Deus. Lúcifer disse a alguns deles: me espere aqui, vou ver se o Pai não está. E quando ele disse isso, disse um anjo mais pequeno, o que tocava um instrumento, perguntou: por que quer ir ao trono de Deus? Não se conforma por estar aqui em sua presença. E Lúcifer disse: eu quero ser igual a ele, quero que também me adorem porque sou seu consentido. Eu também quero que me adorem e me louvem assim como a ele. E se tu vieres comigo, te prometo, te darei algo melhor que Deus. E o anjo que tocava instrumento, disse: aceito. Lúcifer começou a caminhar, começou a olhar de um lado e de outro. Quando ele começou a olhar aos lados, ele disse aos demais anjos: venham, está só o trono de Deus. Mas Satanás não viu que tinha 2 anjos nesse lugar, o anjo Miguel e o anjo Gabriel. O anjo Miguel e o anjo Gabriel estavam parados em uma porta, e Satanás não nos viu. E quando ele ia se assentar no trono, ao abrir a porta, o anjo Miguel disse: o que queres neste lugar? Tu tens o teu lugar, que Deus te deu. E ele disse: olha, somente quero me assentar no trono de Deus, sentir o que se sente, em ser louvado e ser glorificado, e ser adorado. E Gabriel disse: tu não tens o direito de estar neste lugar, tu não tens o direito de estar neste lugar, porque Deus permitiu que somente estivesse 2 anjos aqui, mas outros anjos não podem entrar aqui, somente quando ele fala, e os chama. Lúcifer começou a dizer: eu quero que vocês me ajudem para entrar. Começou a suplicar: permita-me entrar somente 1 minuto, somente um momento. Mas Lúcifer não pôde com o anjo Miguel e o anjo Gabriel, e ficou bravo com eles. Quando ele começou a ficar bravo com eles, eu vi que o anjo Miguel e o anjo Gabriel desembainharam uma espada enorme, mas Lúcifer não tinham espadas nem os anjos que estavam com ele, porque esses anjos eram encarregados de exaltar a Deus e tocar instrumentos. Quando Satanás viu que o anjo Miguel e o anjo Gabriel pegaram suas espadas, ele se afastou do trono de Deus para trás. E o anjo Miguel e o anjo Gabriel saíram pela porta onde eles estavam colocados, saíram e Lúcifer começou a gritar. E o anjo Miguel e o anjo Gabriel começaram a gritar aos demais anjos, diziam: porra, porque entrou mal aqui neste lugar, e no trono de Deus não deve haver isso.
Quando disseram isso, eu vi como começaram a brigar, os anjos de Satanás com os anjos de Deus. Eu via como começaram a brigar, e o Senhor Jesus Cristo começou a chorar. Eu via como ele chorava. Ele me dizia: ver o que está passando. Eu via tudo isso, e uma voz do céu do trono escutei, e uma luz resplandecente com muito fogo e com muitos olhos, que dizia: Lúcifer, por que fizeste isso? E Lúcifer respondeu: porque eu também quero ser adorado assim como tu, ser exaltado como tu, quero ser como tu. E Deus disse: nunca serás como eu, nunca serás, porque desde hoje te maldigo e te lanço fora do meu trono, e serás lançado na terra, teu com esses milhões de anjos que estavam comigo, e se querem que te adorem eles te adorarão, porque aqui é o meu reino, e nada te adorará, somente sou eu que adoram, que louvam e que glorificam. Eu vi como uma grande mão os lançou na terra. Eu via como caíam os anjos, parecia como a areia do mar quando caem. Começaram a cair anjos, arcanjos e querubins, de todos os tipos de anjos quando caíram. Eu dizia: ó Senhor Jesus Cristo, onde estão agora? Ele me dizia: te levarei novamente no lugar aonde eles estão. E o que está sucedendo depois da sua queda? Eu fiz uma pergunta: mas tu não estavas aqui na terra? Ele me disse: o Senhor ainda não me formava neste lugar, porque Lúcifer era o consentido de Deus, era sua mão direita, mas ele não aproveitou por ser como Deus. Por isso Deus me disse, por isso Deus me mandou ao mundo, morrer por cada um de vocês, para tirar a condenação, para tirar o pecado, porque Satanás quer tê-los neste lugar de tormento. Por isso meu Pai me formou, e me enviou na terra, eu ressuscitei e agora estou na sua destra. Ele me dizia: meu Pai quer um povo humilde e não quer um povo vanglorioso, ele quer ver o quebrantamento de coração, humilde e que seja agradável diante dele. Ele disse: vamos, temos que baixar. Eu dizia: espera, eu não quero chegar neste lugar. Ele me dizia: tens que chegar, é necessário, porque se eu não te mostrar, não poderá dizer para os que estão na terra, aonde estão os anjos caídos. Quando me disse isso, descemos pelo mesmo túnel. Ele me dizia: esse túnel. Ele me disse: este túnel é por onde cairão todos aqueles que não se arrepender dos seus pecados, de suas maldades, cairão por aqui será o grande juízo onde te mostrei. Este lugar é onde serão julgados todos aqueles que pecaram, todos aqueles que têm maldizido. Quando ele me disse isso, descemos. Quando descemos, eu via como saía fumaça, como saia gritos deste lugar, e eram os anjos que estavam caindo ali. Quando eu cheguei neste lugar, eu via ainda como caíam os anjos, eu via como se dobravam as suas asas quando caíam nesse lugar. Eles caíam em um lago de fogo, e quando caíam nesse lugar, começavam a maldizer a Deus e a Lúcifer. Quando eles começaram a maldizer, eu via como as suas asas eram cortadas, de cada um deles, no instante em que eram contadas as suas asas, eram impostas nas suas frentes umas placas que diziam 666, e em seus narizes uma argola que os introduziram, onde estavam mas as aberturas, e suas mãos eram amarradas com correntes para trás, e seus vestidos começaram a queimar, e seus cabelos começaram a ficar pretos, porque seus cabelos eram amarelos, e suas peles começaram a queimar. Eu via um outro anjo, como chorava, quando lhe cortavam as suas asas, e quando cortavam as suas asas, outro anjo dizia: por tua culpa estou neste lugar, e outro anjo dizia: mas bem que tu querias ter outro posto no trono de Deus. Quando ele disse isso, suas roupas brancas se queimaram, e ficaram de cor cinza. Eu via como todos esses anjos caíam, como eram cortadas as suas asas, e se colocavam um letreiro nessas aberturas: eram malditos nesse lugar eternamente, e serão julgados no dia do juízo, e ficarão neste lugar pelos séculos dos séculos e nunca sairão. Quando eu vi isso, o Senhor Jesus Cristo me disse: te mostrarei aonde está Satanás. Quando ele me disse isso, ele tinha um outro lugar à parte quando ele caiu do céu, e quando ele ia caindo neste lugar, as suas asas encheram de fumaça, não podia voar, suas asas se dobravam e ele dizia: tenho que voar, tenho que voar,
tenho que sair deste lugar, eu não quero estar nesse lugar, não quero estar só, nem com esses anjos. E quando disse isso, começou a maldizer todos os anjos que estavam ali. Começou a dizer coisas. Quando começou a dizer coisas, eu via como que uma asa dele se estendia. Quando a sua asa se estendeu, ao redor de sua asa tinha ouro, no seu vestido o bordado era de ouro, em sua cintura tinha um cinturão de ouro que tinha o seu nome. E o Senhor Jesus Cristo me disse: vê seu rosto, e fixa o seu olhar no olho dele. Quando eu fixei meu olhar sobre ele, seus olhos eram olhos de cor como azul, eram charmosos os seus olhos que, aqui na terra nunca verei. Eu dizia o Senhor Jesus Cristo, ele era o consentido de Deus. Ele disse sim, ele era o consentido de Deus. Deus lhe dava tudo. Se ele queria mais ouro, ele dava ouro em suas asas. Mas agora, verás como ficará neste lugar. Eu vi como umas correntes agarravam em suas mãos e seus pés. Quando eu vi que o puseram em cima de uma mesa de boca abaixo, eu vi como se cortavam as suas primeiras asas, e ele gritou muito forte, forte e horrível. Se ouvia em todo aquele lugar seu grito e seu choro. Ele dizia: por que me cortou, se diz que sou seu consentido? E com a outra asa, o mesmo se sucedeu. Quando cortaram as suas duas asas, ele começou a dizer: solta-me daqui, solta-me daqui, solta as minhas mãos, soltas os meus pés. E começou a blasfemar contra Deus. Suas roupas eram brancas, foram tiradas e colocada uma calça comprida. Assim viverás eternamente e serás maldito nesse lugar, será julgado no dia do juízo. Quando disse isso, Satanás começou a blasfemar outra vez. Os anjos que haviam caído do céu começaram a brigar. Um deles dizia: não nos dizia que iria nos dar um lugar melhor, que Deus nos daria um trabalho melhor. E Satanás lhe dizia: cala, cala, maldito. Todos os anjos foram em cima dele, mas como eles estavam presos por umas correntes nas suas mãos, não podiam chegar aonde estava Satanás, nem Satanás aonde estavam os anjos. Havia uma distância, que não podiam se ajuntar. Quando eu vi isso, eu vi Satanás, como começaram a crescer suas unhas, as unhas dos seus pés, começaram a sair muitas veias do corpo dele, seus olhos ficaram um pouco vermelhos, seus olhos já não eram de cor azul, senão de fogo. Suas orelhas ficaram normal, sua língua quando ele tirava, era como uma serpente. Eu via quando ele tirava, eu via como umas correntes se enrolado nele, e uma voz lhe dizia: será solto no dia do juízo. Eu perguntava ao Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus Cristo, e os outros anjos, por que estão aqui, a parte dos que estavam no céu? Ele me dizia: portanto, ele não quer estar só nesse lugar, ele também quer ter anjos, mas não são anjos bons, mas são anjos maus, que são os demônios. Quando ele me dizia isso, eu via outra entrada. Ele me dizia: esses são os anjos que reproduziam ele. E eu dizia: e como reproduziam? E ele me dizia: por sua maldade ele tem direito somente aqui na terra para fazer coisas. E se tu deixares, ele te trará a esse lugar por engano, não por coisas boas, assim como a esses anjos que os trouxe do céu. Por isso Deus me trouxe na terra, para morrer e levar toda a culpa, toda a maldição e toda a condenação. Quando me dizia isso, em minha frente havia um demônio. Ele tirava sua língua e começou a caçoar de nós. Ele me dizia: cala, não diga nada, aqui é um lugar melhor do que lá na terra, aqui se pode fazer tudo o que tu queres, se gosta de dançar na terra, aqui dançará eternamente. Não te preocupes, não te sucederá nada. E outro anjo lhe dizia: não acredite, porque aqui nesse lugar há tormento. Olha onde eu estou agora por fazer caso é Satanás. E o Senhor Jesus Cristo me dizia: prepare-se, para que não venha a este lugar, e aos que estão lá na terra, digo que eu te mostrei, e o que meu Pai permitiu você ver, porque ninguém viu este lugar onde estão os anjos, onde se encontravam. Quando ele me dizia isso, ele me disse: é hora de voltar. Quando começamos a caminhar, saímos pela mesma porta. Ouvi uma voz que dizia: o que não se preparar, virá neste lugar, que é o meu trono,
quem chegar no meu trono não sairá, eu sim darei o privilégio de sentar no meu trono. Quando disse isso, começou a maldizer a Deus, porque Deus não permitiu que ele sentasse em seu trono celestial, e Satanás dizia: eu sim permitirei que se assente neste lugar. Ele me dizia: prepara-te, porque também quero ver como chegas neste lugar, porque Deus te mostrou muitas coisas, e a mim não me convém que vá na terra dizer. Ele me dizia: se não posso contigo, começarei com essa pequena que sei onde está. E o Senhor Jesus Cristo me dizia: diga-lhes que nenhum deles se achegaram a esse lugar por meio de Deus. Se quiserem, virão; se não quiserem, não virão. Quando ele disse isso, o diabo começou a dar gargalhadas, e o Senhor Jesus Cristo me dizia: vamos, e Satanás começou a maldizer-nos. Quando Deus fechou essa porta, o Senhor Jesus Cristo, eu vi como fechada com uma chave. Eu dizia ao Senhor Jesus Cristo: mas eu não vi nenhuma chave que trazia contigo. Ele me dizia: meu Pai me deu, eu posso entrar nesse lugar quantas vezes for necessário, mas somente quando Ele manda, não por mim só. Caminhamos, eu vi uma luz no final do caminho, mas eu vi o meu corpo, e eu dizia que não podia sentir que morria, sentia que meu coração não batia novamente. Entrou uma dor tremenda em meu coração, meu corpo não aguentava, sentia que ia morrer, e eu dizia: Senhor Jesus Cristo, creio que já vou morrer, e ele me dizia: ainda não está no tempo de morrer. Se meu Pai te permitiu ver isto, é para que vá pelas nações, pelos lugares a dizer o que Satanás está fazendo, o que fez Satanás. Ele não quer ser julgado só, ele quer multidões de gente para estar em seu trono, porque ele queria que o louvassem, que o exaltassem assim como meu Pai. Por isso ele quer muita gente em seu trono, mas ele nunca chegará a ser como Deus. Jesus dizia: te tirarei a dor que sentes. Meu corpo começou a acalmar, meu coração começou a bater de novo, e abri meus olhos, e a única coisa que eu queria era abraçar alguém. Quando abri os meus olhos, eu vi a serva, e me deu muita emoção, porque eu sentia desejo de abraçar alguém, porque o lugar que eu experimentei não era fácil. Deus me permitiu uma experiência com Ele, e não morri. Voltei às 3h45 da tarde da minha experiência com o Senhor Jesus Cristo, e não calarei do que Ele tem me dado, e o que me mostrou, e se não gostar que eu digo a verdade ou que me arrependa, mesmo o diabo, eu não calarei, porque Ele me escolheu para falar a verdade, não é mentira. Porque eu daria conta do que Ele me mostrou, e tu darás conta do que fez na terra, também será julgado, ou julgada. Assim, meu irmão e minha irmã, tenha atenção no que Deus te disse, não a irmã, não irmãos, não o servo, não o pastor, não o líder, não o jovem, não a criança, não o homem, não a mulher, mas é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que fala da tua vida, porque meu Pai disse que para Ele nada é oculto, Ele vê o profundo do teu coração. Ele te formou e te criou, e a hora que Ele quer, te tira a vida, mas por misericórdia, quer que tu reconheças que Ele é um Deus real, um Deus vivo, porque tu podes se esconder até de nós, mas não dele. Irmãos, que o Senhor vos abençoe. Somente o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus Cristo pode nos livrar do inferno e nos dar vida eterna. Amém.